Olá, pessoal, maravilha! Começando mais um vídeo com vocês aqui no canal Fernanda Restauradora, sempre com muita alegria. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal, comenta sempre, compartilha, não esquece os likes. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever. O tema de hoje é sobre a educação dos pais em relação aos filhos. Por quê? Muitas vezes, pessoal, os pais não têm consciência do erro que cometem em relação aos filhos. E é importantíssimo vocês saberem que o tratamento, a forma com que eles retornam o tratamento para com vocês tem muito a ver com esse tipo de criação, a abertura que se dá, a liberdade que se dá. Então, antigamente, os pais, eles não tinham uma preocupação tão grande em querer ser amados, eles não tinham essa preocupação. A preocupação dos pais antigamente era de ser respeitados, eles queriam o respeito dos filhos. Por isso havia uma certa rigidez, né? Os pais eram mais autoritários, mais rígidos, e eles impunham muito mais a própria força. Então, o que se percebe hoje em relação à educação dos filhos é que os pais estão afrouxando um pouco mais essa questão, estão facilitando muitas coisas, mas nós temos que entender que a base, a estrutura na educação, a estrutura familiar, ela é a base para o indivíduo na vida. Então, quando a gente se depara com alguns jovens adultos e ainda dependentes dos pais, gente, isso é uma questão muito séria. Ela está realmente ligada ao tipo de criação e ao tipo de liberdade que você deu. Então, veja bem, a nossa vida é feita de escolhas. O papel dos pais é orientar o filho, né? Educar o filho para a vida, para os desafios da vida, educar o filho para o autoconhecimento, aquilo que o filho possa vir a fazer de melhor, que ele possa se satisfazer, né? Ter uma realização na vida e automaticamente uma liberdade financeira. Para que isso aconteça, você não pode assumir a responsabilidade pelos filhos, e sim ensiná-los. Os pais querem ser amados, reconhecidos. Quando o pai se mostra dessa forma, fica exposta à intenção. A energia dos pais de autoridade vai embora, porque fica na aura desse pai, fica na essência que ele clama por amor do filho, muitas vezes, e por clamar esse amor do filho e esse reconhecimento em forma de amor, muitas vezes ele dá demais, ele mima demais o filho. Entende? Então veja bem, acontecem de serem criados pessoas, né, filhos dependentes. Então quando acontece dos filhos serem dependentes dos pais depois de grande, é porque houve o excesso nessa questão da educação, o incentivo, né? O papel dos pais é mostrar os caminhos, né? Incentivar, né, para que o filho possa viver bem, se autodescobrir na vida, né? Ter realização. Muitas vezes, no passado dos pais, eles sofreram muito, foram tratadas e foram excluídas, os pais não davam carinho, então eles não querem isso para os filhos. Então eles passam a ter um comportamento com os filhos diferente, achando que isso é benéfico, mas na verdade está fazendo com que esses filhos se tornem totalmente dependentes deles, até longa idade. Então a gente começa a ver adultos que ainda estão ali, né, precisando do apoio dos pais. Isso é terrível, porque fica uma relação, uma simbiose de dependência muito forte. Os pais já depois de uma certa idade já não têm mais força para poder se desvencilhar desse vínculo. Na verdade, não, eles, né, foram os próprios pais que educaram dessa forma, é uma forma muito protetora. Não estou dizendo que é para abandonar o filho na hora que ele mais precisa, mas também mostrar para ele que ele tem o livre-arbítrio, ele criou a vida dele, ele já é adulto, então não existe a responsabilidade dos pais para o resto da vida em relação ao filho. Os pais, eles dão um certo suporte, né? Podem dar um certo suporte, mas eles não podem, né, arcar com todo o prejuízo de uma vida que muitas vezes o filho irresponsável é que provocou aquilo. A gente tem
casos, problemas em família por conta desse tipo de criação. Uma diferença grande, conforme eu já falei aqui no vídeo, que é essa questão dos pais de antigamente não terem essa preocupação em querer ser amados. Eles queriam ser respeitados, por isso eles eram muito rígidos. Eles colocavam regras e funcionava, né? Colocar regras. Eu não estou dizendo para ser agressivo, não é incentivando a agressividade, mas a firmeza, sabendo colocar cada coisa no seu lugar. O papel de um filho é de um filho, o papel de um pai é de um pai, não é de um socorrista, não é de uma pessoa que vai lá trocar a fralda daquele adulto que muitas vezes fez besteira, o papai vai lá e arca com a responsabilidade para ele. Então tem diversos casos onde os pais vão correndo socorrer os filhos e não ensinam. Estão deixando de ensinar realmente o que esses filhos precisam. Então vão crescendo com aquela irresponsabilidade, sabendo que vai ter sempre alguém por eles para estar cuidando dos erros, resolvendo os pepinos para eles. Tá? Então depois não adianta reclamar quando você educa um filho dessa forma. Quando você ensina o seu filho a ser dependente de você, né? Por mais que você tenha amor, por mais que você queira o bem dele, se você estiver assumindo a responsabilidade que é do filho e trazendo para você, você está mostrando que é assim que funciona a coisa, né? Então não adianta reclamar quando a bomba explodir e ficar insuportável, porque depois fica muito difícil, conforme os pais vão dando certas liberdades para os filhos vão cada vez mais, né, na sua grande maioria, principalmente aqueles que não têm consciência, vão cada vez mais abusar e depender, ser dependentes dos pais. É muito prejudicial, porque o dia que esses pais não estiverem mais presentes, vai acontecer o mundo desse filho cair. Então o universo desse filho vai cair, vai desmoronar, e ele vai se sentir completamente inseguro. Então por quê? Porque não foi educado para ter segurança na vida, não foi educado para encontrar o próprio caminho, para criar as próprias bases estruturais de uma vida feliz, de uma vida digna, né? Uma vida segura. Entendam vocês que o processo da educação familiar é essencial para uma base, né? Para a pessoa poder passar a base para os filhos. Esse vídeo é super importante, que passa essa visão, eu quero passar para vocês essa visão de não nutrir dependência em filhos. Por mais que vocês amem, eles podem passar a vir a ser totalmente dependentes de vocês. E aí vocês vão sentir que são adultos crianças, adultos dependentes, que não fazem nada por si e esperam que todo mundo resolva o problema deles, porque foi isso que eles entenderam dentro da educação. Um amor de pai e de mãe, muitas vezes, não é passar a mão na cabeça, é falar a verdade, é ser firme, orientar sobre a vida, mesmo porque eles já tiveram a experiência deles, né? Já vem aí ao longo da vida toda com grande bagagem. Então é preciso mostrar exemplos. Se aprende muito mais por exemplos do que a pessoa ficar culpando as coisas erradas que os filhos fazem, né? Isso não é educar. Isso, pelo contrário, está atrapalhando na evolução de um filho. Um pai consciente é um pai que orienta, ele até pode dar um certo suporte, mas com limites, para que não haja dependência, para que esse filho, né, realmente levante voo no sentido de prosperar na vida e não seja alguém ali que vai ficar sugando, ficar ali só se alimentando daqueles pais que muitas vezes já não suportam mais, mas é toda uma reação em cadeia, pessoal. Tudo tem um ponto raiz de início, então sempre começa com uma atitude errada para depois o filho estar agindo daquela forma. Então quando eu vejo alguns pais reclamam de filhos, do comportamento dos filhos, tem uma causa raiz também na educação dos pais. Outra questão também importante, que eu vou deixar para um vídeo número 2 sobre a educação dos filhos, que é quando a pessoa tem 2 filhos,
tá? Que existe sempre uma comparação, existe sempre um filho que se sente excluído, né? Então eu vou comentar também depois um pouquinho com vocês nesse próximo vídeo sobre esses sintomas de rejeição e a reação de um filho que se sente rejeitado, tá? Qual é a reação de um filho que se sente excluído e rejeitado pelos pais em relação a irmão, que diz respeito à comparação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse insight que eu passei para vocês em relação à educação. No próximo vídeo conversaremos na parte 2 sobre educação dos filhos, tá bom? Abraço carinhoso a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.